Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um culto. Esperamos que você possa tirar um tempo para estar participando conosco, aí da sua casa ou de onde você estiver. Você separe esse tempo como algo importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento na fé, para a gente ouvir um pouco mais da palavra de Deus e aprender com seus ensinos, né? Vamos orar pedindo a direção de Deus. Pai amado, esteja conosco, ó Pai, nos abençoando nesse dia, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, abençoando o nosso país, nesse momento de pandemia, que a gente possa vencer essa crise, ó Pai, superar os obstáculos, acabar com esse isolamento o mais breve possível, e que o Senhor esteja abençoando também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, abençoando também os que estão enlutados, ó Pai, trazendo consolo a todos os corações. Pedimos agora que a tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, nos edifique, em nome de Jesus que oramos. Amém. E nós estamos comemorando esse mês de maio, né? O Dia da Família. É uma data muito importante, a Igreja Presbiteriana, inclusive, colocou uma foto aí especial, né? Um quadro especial sobre o Dia da Família. E nós lembramos que mês de maio, né? A gente fala que é o mês da família, porque mês de maio é o Dia das Mães, é o mês das noivas, né? E é também o Dia da Família. Então, nós estamos falando neste mês de maio sobre o livro de Ruth. Já trouxemos duas mensagens que estão lá no nosso canal do YouTube. E agora, a terceira mensagem, a gente quer falar sobre esse assunto, né? Sobre família também. Então, para começar, nós vamos ouvir um hino maravilhoso falando sobre o amor no lar. Nossos irmãos Mauro e sua filha Miguel vão estar louvando ao Senhor conosco. Vamos acompanhar e louvar a Deus também com eles. Amém. Agradecemos aos irmãos, pai e filha, cantando aqui a gente, adorando ao Senhor conosco, né? Em breve nós poderemos voltar a nos reunir e cantar juntos, né? Por enquanto ainda não é possível, mas agradecemos a participação desses amados irmãos. Nós vamos ler para a nossa meditação e nossa reflexão hoje no capítulo 2 do livro de Ruth. Você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir, senão você pode acompanhar conosco aqui nosso quadro. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Amém. Esse texto é muito rico, muito profundo, e nós queremos chamar a sua atenção para esse capítulo 2. Nós já vimos todo o capítulo 1, essas mensagens anteriores, e hoje estamos entrando no capítulo 2 e queremos falar sobre 4 atitudes para vencer a crise, que nós vemos aqui no capítulo 2. Como nós vimos nesse contexto de Ruth, depois de 10 anos, Noemi volta para Israel, sem marido e sem os filhos, mas tem uma companhia muito especial, que é Ruth, sua nora, ou ex-nora, porque o Ruth era viúva. A crise ainda persiste, elas voltam para Israel, mas ainda estão em crise. Elas têm que recomeçar do zero, sem família, sem trabalho, sem rendas, sem plantações. O que fazer então diante dessa crise, Elas voltam para Israel, mas aí não tem, nada. Elas vão viver de mendicância. Essa é a verdade. Elas vão viver aquilo que as pessoas de coração bom puderem dar para elas, porque elas não têm mais nada. 2 mulheres, não têm terra para plantar, não têm trabalho, não têm nada. Mas ali, como nós vimos na semana passada, mensagem passada, Noemi sente realmente o toque de Deus, o chamado de Deus para voltar para casa, sente que Deus estava ali abençoando o seu povo e ela resolve voltar. Então, nós queremos falar sobre 4 atitudes para vencer a crise. Antes, queremos dizer que um pensamento muito importante, uma verdade. Você não pode controlar as coisas que acontecem com você, mas você pode controlar a forma que você reage a elas. Então preste atenção nisso, Você não tem controle sobre tudo que acontece, mas você tem o controle da sua vida, como você reage a esses fatos. O que nós queremos dizer com isso? Que Ruth e Noemi não tiveram controle, sobre a vida do marido, dos 2 filhos que morreram, da seca que assolou toda a terra, trazendo fome. Se mudaram para um outro país, depois resolveram voltar. Então eles não tinham controle sobre essa situação, mas elas poderiam controlar a reação delas a essa situação. Então nós queremos ver aí 4 atitudes para vencer a crise. Primeira atitude é o amar, Primeira coisa que Ruth demonstrou na vida dela é o amor.
Então Ruth respondeu para Noemi, quando Noemi pediu que ela voltasse para sua terra, para sua família, famoso texto que vocês conhecem, né? Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, a primeira atitude para vencer a crise é amar, né? Se existia alguma coisa entre as duas, se existia algo de precioso entre as duas, essa coisa preciosa era o amor. O amor não tem preço, né? O amor não tem preço, não se compra o amor. Você pode comprar, né, muitas coisas. Você pode comprar e pagar até um aluguel de uma companhia, de uma amizade, de um namoro. Você pode fazer muitas coisas, mas o amor não se compra. É por isso que tem uma frase interessante: você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar. Você pode comprar uma pessoa, mas você não pode comprar o amor. Então, se há algo de especial na vida de Ruth e Noemi, que a gente percebe desde o primeiro capítulo, que havia um sentimento muito forte entre elas, havia um amor entre elas, a tal ponto que quando Noemi conversa com as suas duas noras e fala: olha, é melhor vocês voltarem para sua terra, para sua família, casarem de novo, porque eu não tenho mais como ter filhos, não tenho como mais dar um marido para vocês, então melhor vocês voltarem, vocês vão estar melhor. Aí Ruth diz: não, eu não vou voltar, eu quero continuar com você. O amor de Ruth foi tão forte que ela disse: olha, eu faço uma promessa diante de Deus, né? Se qualquer outra coisa a não ser a morte me separar de ti, vou ficar com você durante toda a minha vida. Então, ali Ruth encontra uma filha que ela não teve. Ali Ruth encontra proteção e amizade, companhia, que ela precisava como uma pessoa já idosa. Então, o amor é muito forte. E Ruth tinha esse amor muito especial, muito grande por Noemi. Certamente Noemi tinha algumas qualidades que chamaram a atenção de Ruth. Naqueles 10 anos que ela conviveu como nora, casado com o filho de Noemi, Ruth se apegou a Noemi, né? Porque deve ter visto em Noemi alguma coisa, né? Algumas qualidades, algumas virtudes em Noemi, uma pessoa que era temente a Deus, uma pessoa que demonstrava, né, preocupação com os outros e muitas outras qualidades que cativaram Ruth, a ponto de o amor de Ruth estar tão forte que ela não quis se separar de Noemi, né? Então, assim, Ruth colheu cevada, lá no capítulo 2, vou destacar só um versículo lá na frente, colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro, carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu do que havia sobrado da refeição. Então, Ruth trabalhou o dia todo e comeu lá com a comida dos servos, né, de Boaz, e ela não comeu tudo, ela trouxe um pouco para sua sogra. Olha que cuidado de Ruth, trabalhando o dia todo, cansada, né, gastando as suas energias, poderia estar com muita fome, mas ela consegue comer, se saciar, mas pensar na sua amada, né, amiga e sogra, e trazer para ela um pouco daquela comida que sobrou. Há uma frase interessante de C.S. Lewis que ele diz que amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. É o preço que a gente paga por amar, né? A gente às vezes vai ficar decepcionado, vai ter desilusões, sofrimento, mas vale a pena amar. Tem pessoas que fecham o seu coração por causa de decepções e diz: nunca mais eu vou amar ninguém. A gente vê isso em romances, em filmes, ou mesmo conhece pessoas que falam isso. Ficam tão tristes e decepcionadas com alguém que fecham seu coração, né? Mas amar é isso mesmo. Amar é você abrir o seu coração, é se expor, né? E estar disposto a sofrer com isso, né? Há uma música antiga, sertaneja, que diz: é melhor sofrer, né, e amar do que nunca ter amado. Então vale a pena essa experiência de amar, mesmo que ela traga dores,
Deus faz isso, Deus nos amou tanto que teve que abrir mão de seu único filho para morrer por nós. Então, Deus é o primeiro exemplo que a gente tem de alguém que nos amou até o ponto de sofrer por causa desse amor. Segunda característica que eu quero destacar aqui, para a segunda atitude para vencer a crise, não só amar, mas também trabalhar. Trabalhar é a segunda coisa que nós vemos aqui no capítulo 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse à sua sogra, Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. O que ela faz? Ela resolve trabalhar. Quando a gente está em crise, a gente às vezes não quer sair de casa. Quando a gente está vivendo uma crise, a gente quer se fechar, na toca, vamos dizer assim, na caverna. É uma atitude comum, normal. Mas aí, o que Ruth faz? No meio daquela crise, elas lá na cidade, passando fome, passando necessidade, recomeçando a vida, ela resolve trabalhar. Ela tem uma atitude de fazer alguma coisa. Ela, deixe-me ir ao campo para ver se eu consigo recolher espigas. Naquela época, há 3.200 anos atrás, mais ou menos, havia uma lei em Israel que quando o dono de um campo contratava os trabalhadores para recolher as espigas, ele não podia rebuscar as espigas, colher aquelas que estavam novas ainda, que ainda não estavam no ponto de colher. Então, essa parte era para os pobres, para os estrangeiros, que depois passavam no campo e recolhiam aquilo que eles conseguiam, que sobrava. A colheita era toda feita à mão, e às vezes caíam espigas, caíam coisas no chão, e eles deixavam, Então, os pobres e os mendigos, aqueles que tinham necessidade, podiam ir nesses campos depois que os colheitadores haviam passado e recolher aquilo que ficou. Não era roubo, porque eles não iam antes dos colhedores, eles iam depois e era então algo permitido, era comum. E Ruth então faz isso, ela pede para a sua sogra autorização para sair e ela vai então rebuscar as espigas após os trabalhadores, E nessa atitude de Ruth a gente encontra aqui algumas coisas interessantes, porque o capataz, e quando Boaz pergunta quem é aquela moça, o capataz diz que é a moça que veio de Moabe, versículos 6 e 7, Com a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos para descansar ali no abrigo, diz o texto. Olha que interessante, Então Ruth saiu para trabalhar, ela teve a iniciativa, falou para Noemi, deixa eu ir lá no campo, ver se eu consigo colher alguma coisa. Então ela tomou a iniciativa. Noemi, o texto não está dizendo que Noemi mandou ela trabalhar, Isso eu quero deixar bem claro. São essas nuances do texto que são importantes para a gente interpretar melhor e entender melhor esse caso. Ela teve também ousadia, porque ela é estrangeira, não conhecia a terra, ela estava numa terra estranha. E uma mulher sozinha poderia ser estuprada, poderia ser violentada, poderia acontecer qualquer coisa de ruim, ainda mais com uma estrangeira. Quem já morou em outro país sabe disso. Como que a pessoa fica vulnerável num país estranho que ela não fala direito a língua. E ela teve humildade para pedir autorização para Noemi, falou, deixa eu ir trabalhar, e pedir para aquele moço lá do campo, o capataz responsável pelo campo lá de Boaz, pedir permissão, diz o texto, hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas. Então nós vemos aqui iniciativa, ousadia e vemos aqui humildade. Outra coisa que a gente vê aqui no texto é disciplina, trabalhar com disciplina. Diz o texto que desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer. Então, ou seja, a Ruth começou a trabalhar e foi disciplinada. Ela não ficou dando bobeira, não ficou fazendo hora, como a gente diz, Ela foi trabalhar, trabalhou até o fim. E quando a gente fala hoje dessa geração, que reclama que trabalha muito, a gente pode perguntar, será que realmente eles trabalham muito? 12 horas por dia, Isso aí, aliás, é um mito, porque antes da invenção da luz elétrica, no passado, as pessoas trabalhavam de sol a sol. Então, provavelmente, 12 horas de trabalho,
Mas eu queria dizer que nós temos aí uma geração que acha que trabalha muito, mas na verdade apenas trabalha mal. Porque nós temos aí hoje um grande número de coisas que tiram, né, a nossa produtividade, né? A gente chama aí de ladrões da produtividade, redes sociais, multitarefas, cafezinhos, incapacidade de dizer não, procrastinação, né, e maus hábitos. Procrastinação é uma característica bem brasileira. O que que é procrastinação? É deixar para a última hora aquilo que você poderia fazer antes. Então a gente estuda um dia antes da prova, a gente faz o trabalho um dia antes da data de ser feito, a gente vai deixando tudo para a última hora, né? E maus hábitos que a gente vai criando que também nos impedem de fazer um bom trabalho, né? Então a gente vê que nesse caso Ruth tem essa característica, uma pessoa centrada, né, focada, disciplinada, trabalhando o dia todo. Existe um aplicativo, né, que é muito interessante para você instalar no seu celular, que ele te informa quanto tempo você gasta nas várias mídias que você tem no seu celular, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer aplicativo que você tenha, mesmo o seu telefone mesmo também. Esse aplicativo você instala, eu não tenho agora o nome dele de cor, mas eu posso ver depois e mandar para quem quiser. Você vai ver, e no final do dia ele te dá quantas horas você ficou em cada aplicativo, quantas horas você ficou no WhatsApp, quantas horas você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook. E aí, e durante a semana também, ele te dá a estatística do dia, da semana e do mês. É interessante, porque quando a gente instala esse aplicativo, a gente acha, eu olho rapidamente o WhatsApp e depois eu fecho e tal, não tem tempo, mas quando você vai somando todos esses minutos, dá muito tempo. A gente fica assim surpreso com tanto de tempo. E por causa disso, o John Piper, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que a única vantagem das redes sociais, né, de todas essas mídias, é que ninguém vai ter desculpa diante de Deus dizendo que não tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Porque quando você olha o tanto de tempo que você gasta nesse aplicativo, que te dá esse tempo, você fica surpreso, né? E aí você não tem essa desculpa, eu não tenho tempo para orar, nem 10 minutos para parar, para ler a Bíblia, para orar. Então, é uma frase interessante do John Piper sobre isso, né? Então, Ruth não só teve essas características que nós falamos aí, de disciplina, mas também eu queria destacar mais duas. Persistência, ela começou cedo e foi até o final do dia, e propósito, ela tinha um propósito, ela queria trabalhar, colher aquele alimento para se manter, né, para sua casa. Ela e Noemi precisavam daquele trabalho. Então, ela faz isso e, pela graça de Deus, ela é alimentada lá, eles permitem que ela coma junto com os trabalhadores, e ela ainda guarda um pouco da refeição para levar para sua sogra. Então, eu queria destacar aqui as qualidades aqui que a gente vê no texto, né, de Ruth, nesse aspecto aí do trabalho. Iniciativa, ousadia, humildade, disciplina, persistência e propósito. Então, quando você tem todas essas características aí juntas, né, o trabalho realmente traz bênção e ajuda realmente a vencer a crise, né, superar uma crise. A terceira característica que nós encontramos no texto é a gratidão, agradecer, né? Então, Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Então, ela, quando ela encontra com Boaz, né, Boaz então diz para ela ficar o dia todo ali colhendo, não ir para outro campo, tomar água junto com os seus trabalhadores, autoriza a tomar água e até a se descansar com eles lá, se alimentar com eles. Então Boaz faz isso. Por que que ele faz isso, né? Bom, talvez amor à primeira vista. Ruth era uma mulher muito bonita, né, formosa, chamava atenção. Mas também o toque de Deus ali, da graça de Deus na vida de Boaz e na vida de Ruth, né? Porque não foi uma coisa assim coincidente, né? Diz o texto que ela saiu para colher e ela coincidentemente ela começou a colher no campo de Boaz. Mas a gente sabe que não foi coincidência, foi
direção divina fazendo com que ela caísse no campo de Boaz, né? Então, ela agradece a Boaz. Quando Boaz fala tudo isso para ela, quando diz: ouça, minha filha, quando você for colher espiga, fique conosco, não vá para outro campo, acompanhe as moças que estão trabalhando para mim. Veja que não, a Ruth não era a única mulher. Alguém pode dizer: ah, mas ele viu Ruth porque estava lá trabalhando no meio dos homens. Não, havia moças trabalhando para ele lá, e ele observou ela lá. E ele diz: observe onde eles estão colhendo, vá atrás para você fazer esse trabalho de rebusca das espigas, e vou avisar os homens para não tratá-la mal. E quando você tiver sede, beba a água que eles têm ali para os servos. Então, ela faz o que diante disso? Ela agradece, né? Ela chega para Boaz e fala: muito obrigado, né? Ela dá uma palavra de gratidão aí. Ela curva-se, né, diz o texto, com o rosto no chão. Ela se curva, se inclina diante de Boaz e agradece a ele, né? Dizendo essas palavras: o que fiz para merecer tanta bondade? Veja que eu grifei essa palavra merecer, porque não é mérito, né? Não é mérito. Quando Ruth agradece, ela reconhece que não havia mérito, né? Então, o que é a gratidão, né? A gratidão é você realmente ver que tem coisas que você recebe, tem coisas que você tem, e não é mérito, né? Não é só fruto do seu trabalho, da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade. Existe realmente a graça de Deus na vida da gente em muitas coisas, por isso a gente tem que agradecer, né? E é isso que ela faz. A gratidão nos ajuda a ver o lado positivo da nossa situação. Quando reclamamos demais, nós não conseguimos enxergar o lado positivo, a gente só vê o lado negativo quando reclamamos. Essa é a diferença entre o otimista e o pessimista. É por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, Paulo está dizendo que a vontade de Deus é que vocês agradeçam por tudo. Por que Deus quer que a gente agradeça por tudo? Para a gente ver a bondade dele, ver o favor dele em nossas vidas, ver que não é mérito, mas é graça de Deus. É por isso a gente usa muito essa expressão, graças a Deus. Ah, você tem uma casa? Graças a Deus eu consegui comprar minha casa. Graças a Deus eu tenho um emprego. Graças a Deus eu tenho saúde para trabalhar. Por quê? Porque é a graça de Deus mesmo, não tem outra explicação. E quarto e último ponto, a quarta atitude de Ruth para vencer a crise, né? A primeira foi amar, a segunda trabalhar, a terceira agradecer e a quarta foi obedecer. Diz o texto, Ruth 3, verso 5 e verso 11: farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a ele e seguiu as instruções de sua sogra. Toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Qual a virtude de Ruth, né? Então, dessas virtudes aí que nós falamos, amar, trabalhar, agradecer, nós destacamos também a virtude de obedecer. Ruth não era uma mulher desobediente, né, revoltada. A Noemi fala com ela, explica: olha, você tem que fazer assim, assim, assim. E ela responde: farei tudo o que você disse conforme as suas instruções. Olha que fantástico, né? A obediência só é possível quando acreditamos naquilo que vamos fazer. Ninguém obedece, né, se não acredita naquilo que tem que fazer. Então, há um ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, um trabalhador, ele tem que obedecer às normas ali da empresa, do seu superior, para que o serviço seja feito. Então, por que você faz? Porque você acredita que aquilo que você está fazendo é um bem, né? É um serviço que precisa ser feito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Agora, outra opção também, outra possibilidade, não só a gente obedece quando acredita naquilo que fazemos, mas também a gente obedece quando, mesmo sem acreditar, a gente tem fé. Porque às vezes você tem que obedecer mesmo sem acreditar. Aí entra a fé, né? Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Pedro falou: Senhor, se é o Senhor, manda que
eu também vá até o Senhor. Então Pedro quis andar sobre as águas. Jesus disse, vem. Pedro obedeceu. Pedro saiu do barco e foi até Jesus. Agora, como que ele fez isso? Pela fé. Ele não ficou pensando, será que eu vou? Será que não vou? Será que eu vou conseguir? Então, a obediência é fruto não só da razão, quando você acredita naquilo que você está fazendo, que é o melhor, né? Por exemplo, obedecer uma lei de trânsito, você sabe que aquilo é melhor para a sua segurança, a segurança do seu veículo e das pessoas que estão com você no carro, mas também a obediência pode ser fruto também da fé, quando a gente acredita que Deus tem algo para a gente e que a gente precisa obedecê-lo, né? Então nós obedecemos a Deus porque nós temos fé que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Por isso a nossa obediência. No caso de Ruth, isso ficou evidente. Noemi deu um conselho para ela, falou, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que você falou. Por quê? Porque ela confiava no amor de Noemi. Ela sabia que as orientações que Noemi estavam dando eram o melhor para ela. Ela não entendia. Não entendia. Ela veio de uma terra estranha. Noemi está falando, olha, você vai à noite, deita aos pés dele, e quando ele acordar você fala assim, 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 não deixe que ninguém te veja. Ela falou, que coisa estranha, né? Eu ir lá me deitar aos pés dele, e o que vai acontecer? Então ela não entendia, não tinha uma razão para ela fazer aquilo. Mas ela fala para Noemi, eu vou fazer tudo que você me disse para fazer, porque eu confio em você, né? Então ela obedeceu como expressão da sua confiança em Noemi. Assim também a nossa obediência a Deus pode ser da mesma forma, né? Então, por isso que, no final, obediência deve ser sempre uma atitude de fé em Deus e em seus planos para a nossa vida. Assim como Noemi queria o melhor para Ruth e deu aquelas orientações para ela fazer, mesmo sem entender, assim também nós confiamos que Deus tem o melhor para nós. Por isso nós obedecemos a Deus, porque os caminhos de Deus são melhor que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são caminhos de vida e não de morte. Então eu obedeço porque sei que a minha obediência a Deus é um caminho que vai me trazer vida, vai me trazer direção e não morte, pois eu creio que Deus está me conduzindo em triunfo. Então a minha obediência vai ser fruto, resultado dessa fé, dessa confiança em Deus. Então nós vimos aqui Ruth, né, e Noemi, formando aqui uma família, né, iniciando uma nova vida ali de volta a Israel, somente as duas agora, depois do luto, depois da morte, depois da fome e de toda a crise que elas passaram. Depois de 10 anos longe de casa, eles voltam, vão reconstruir a sua vida ali em Israel. E Deus está com elas, Deus está dirigindo, Deus está orientando, né? Deus está ali. Então, Ruth demonstra essas virtudes que nós falamos aí: amar, trabalhar, amar, trabalhar, é, obedecer, né? E, finalmente, agradecer, né? Então, essas 4 atitudes aí a gente vê na vida dessa mulher, né? Amar, trabalhar, agradecer e obedecer. Eu queria, então, concluir, né? Terminar, deixando aqui algumas perguntas para você refletir, para você pensar essa semana. A primeira delas, o amor é um compromisso permanente que resiste ao tempo e às circunstâncias. O que significa amar para você? O que significa amar? Pegue uma folha de papel, escreva para você mesmo algumas definições de amar. Amar é, 2 pontos. Escreva algumas coisas que você acha que podem definir isto. Segunda pergunta para você refletir e praticar. Coincidências não existem. É Deus quem guia os nossos passos e nos abençoa. Você vê o trabalho como bênção ou maldição? Uma boa reflexão também sobre trabalhar, para você pensar. Terceiro, Deus te ama profundamente e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Você percebe Deus trabalhando dos bastidores para abençoar sua vida e tem sido grato a Ele diariamente? Você consegue agradecer a Deus mesmo na crise, mesmo nas dificuldades? E quarta pergunta e última, obedecer a Deus para você é algo difícil
ou te dá prazer? O que é obediência para você? É um ato de fé? Um ato prazeroso? Então pense nisso enquanto a gente ouve uma música e depois nós voltamos para a oração final e a bênção. Nosso irmão Emerson vai estar louvando ao Senhor conosco. Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Como é bom poder louvar a Deus, né? Vamos estar cantando um cântico, o nome dele é Ele Exaltado, né? Que nós possamos exaltar o nosso Deus. Amém. Agradecemos aí de novo a participação do nosso irmão presbítero Emerson e mais uma vez ao Mauro e a Miriam também. Deus abençoe a todos esses amados irmãos. Vamos orar, em seguida encerrarmos com a oração e a bênção. Antes eu queria convidar você a continuar caminhando conosco, né? Vamos agora para o capítulo 2 e 3 de Ruth, e nós vamos ver que ela era uma pessoa especial, com qualidades e virtudes extraordinárias, né? Mas isso não significa que ela era uma super mulher. Na verdade, pessoas comuns podem ser extraordinárias quando colocam suas vidas, seus dons e talentos nas mãos de Deus. Então nós vamos ver sobre espiritualidade, sobre generosidade, sobre integridade e ver como Ruth nos ensina essas qualidades e que elas podem fazer parte da nossa vida e Deus quer que façam realmente. Então, continue lendo o livro de Ruth, né, todos os dias, essa semana, e no próximo domingo a gente vai trazer esse tema, esse assunto, ok? Vamos orar então, encerrar com a bênção. Deus, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, fale conosco e através desse livro tão maravilhoso, inspirado pelo Senhor, tem nos ensinado, tem nos orientado, nos advertido, nos abençoado, e realmente a tua palavra esteja no nosso coração, cada dia, cada momento. Abençoe, ó Pai, a tua igreja, abençoe todos aqueles que nos ouvem, participam conosco, abençoe nosso país, ajuda-nos, ó Pai, a sair logo dessa pandemia, ajuda-nos, ó Pai, a adquirir mais vacinas, para que a gente possa vacinar todo o povo brasileiro esse ano ainda, e esteja com aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, ó Pai, com aqueles que estão enlutados também, trazendo consolo, cada vida, cada coração, cada família. Abençoe a família, abençoe os nossos lares, ó Pai,
Que a gente possa valorizar cada vez mais a família, esse núcleo tão importante da sociedade que é a família, e que o Senhor esteja nos abençoando também na criação dos filhos, no sustento do nosso lar, mas acima de tudo na fé em Cristo Jesus, que a gente também quer transmitir para a nossa família. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal, defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Desejamos a todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.